Desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos para o capítulo 4, tá bom? Dilúvio de Gênesis, lendas ou fatos. Muito bem, então, primeira coisa, a gente pensando como um todo no dilúvio, né? A gente vê que aconteceram várias coisas, tá bom? E antes disso aqui, né, a gente vê aqui a parte da formação, né, do barco. Olha o tamanho deste navio, né? Ó, ele era um barco com 170 metros de comprimento, 28 de largura e 18 de altura, né? E aí vem uma pergunta que todo mundo faz: será que cabe, né, pela quantidade de bichos que tinha dentro dessa arca? Será que cabe? Então, algumas medidas proporcionais de tamanhos de bichos, tá bom? Por exemplo, as aves, basicamente, elas cabem em meio metro cúbico, tá bom? Répteis, em 1 metro cúbico, anfíbios também, né? E 1,5 metro, né, cúbico também, para mamíferos e mais o alimento. É bom lembrar que foram os tipos básicos de seres vivos que entraram na arca. E após surgiu a biodiversidade, tá? Então, outra coisa interessante, ó, possivelmente os animais poderiam ser filhotes. Dentro do livro, lá na página 81, o físico Adalto Lourenço propôs que uma maneira eficiente de abrigar os animais na arca, atualmente usada para transportar animais livres para zoológicos e parques, teria sido acolher espécimes jovens, ainda sexualmente imaturos. Um filhote de aptossauro, por exemplo, era ao nascer menor que os filhotes de um elefante, né, dos elefantes atuais. Convém lembrar que, de acordo com Gênesis, o próprio Deus teria feito a seleção dos melhores exemplares. Gênesis 6, verso 20. Como pelo menos metade da arca deve ter permanecido sobre as águas, né, isso lá em Gênesis 7, 19 e 20, as condições de escuridão e frio dos pisos inferiores podem ter propiciado o estado de hibernação e letargia, conforme cada tipo básico de espécie, o que simplificaria o trabalho de alimentação e recolhimento de resíduos orgânicos. Muito bem. O que mais que este capítulo aponta para cada um de nós? Então, os seres humanos eram fortes e inteligentes. Isso aqui também é bastante interessante. Por exemplo, lá na página 82, né, mostra a seguinte situação. Isso aqui a gente também traz para os dias atuais, porque muito do que os homens lá de trás fizeram, existem hoje ainda. Por exemplo, ó, considere que o homem construiu após o dilúvio. Por exemplo, Nimrod, né, ele ergueu uma cidade e a seguir o povo começou a construção da Torre de Babel, com o intuito de alcançar o céu. Algum tempo depois, as pirâmides e as ricas cidades do Egito foram construídas com grande precisão e habilidade. Como os homens primitivos puderam cortar e polir enormes pedras com ferramentas rústicas? Transportá-las através de grandes distâncias? Colocá-las umas sobre as outras e ajustá-las tão perfeitamente? Como puderam predeterminar a altura da pirâmide e a sua base? Como puderam planejá-la para tornar forma simétrica tão bela? É maravilhoso, sem dúvida. Não muito tempo depois, algumas das outras maravilhas do velho mundo foram construídas. Quando estudamos detalhadamente algumas das criações mais antigas do homem, podemos ter melhor ideia a respeito dos seres humanos e dos poderes físicos e intelectuais que receberam do Criador. Eram bem diferentes dos primitivos sub-humanos que muitos creem terem sido ancestrais do homem. E olha que interessante agora, ó. Justamente por não aceitar a visão criacionista, segundo a qual os seres humanos no passado eram mais fortes, altos, longevos, inteligentes, é que alguns propõem teorias esdrúxulas para explicar a existência de grandes e maravilhosas obras arquitetônicas que ainda estão de pé hoje em dia. Uma dessas propostas fez muito sucesso nos anos então 70 e 80 e foi publicada por Erich von Däniken no livro Eram Deuses Astronautas? Para ele, os deuses que teriam visitado a Terra num passado remoto eram, na verdade, extraterrestres. E tudo de bom
que nossos ancestrais realizaram deveriam ser creditados aos ETs. Isso é que é humilhar a raça humana, né? Então, o ser humano não tinha nenhuma capacidade. É isso que ele colocou, né? Atualmente, não há quem leve a sério as ideias do escritor. Bem, vai saber, às vezes pode ser que tenha, né? Isso é relato aqui do próprio Michelson Borges. Ele mesmo escreveu algum tempo depois outro livro intitulado Será que eu estava errado? No qual se retrata de alguns equívocos e exageros. Muito bem. Então, tem muita coisa aí que o homem acaba criando e inventando também, nesse caso, né? Que mais? Olha só, o dilúvio ele durou ao todo, então, 371 dias, ou seja, não foram somente 40 dias e 40 noites, isso foi chovendo, imagine, né? E aí a gente vê alguns casos mais recentes que explicam grandes tragédias, catástrofes naturais, né? Por exemplo, o neocatastrofismo, a Pangeia, a ilha vulcânica de Sandsei, em 1963, a ilha de Krakatoa, em 1883, tsunamis, terremotos, entre outras coisas. Olha só, lá na página 85, diz o seguinte, ó, em 1963, a ilha vulcânica de Surtsey, localizada ao sul da Islândia, simplesmente surgiu do meio do oceano. Em 5 dias, já tinha uma extensão de 600 metros, chegando depois a 2 quilômetros. Quem a visitasse poucos dias depois teria a impressão de que ela estaria ali por longo tempo. Em 27 de agosto de 1883, o vulcão Perbulatão, na ilha de Krakatoa, explodiu e fez afundar a maior parte da ilha, que tinha anteriormente uma área de 40 quilômetros quadrados, deixando a biodiversidade morta. E a biológica, né, a parte biológica dela também morta. Em apenas 50 anos, toda a fauna e a flora estavam recuperadas. Em 1950, na Índia, um terremoto transformou rapidamente a configuração das cordilheiras inteiras na região do Himalaia. Em dezembro de 2004, um tsunami atingiu vários países da Ásia, destruindo ilhas e cidades inteiras, levando à morte de mais de 200 mil pessoas. Em janeiro de 2010, em instantes, um terremoto destruiu 70% da capital do Haiti, matando mais também de 200 mil pessoas. Ou seja, catástrofes naturais, coisas que a natureza, né, mostra para as pessoas. Que mais? Vamos em frente? Aí. Depósitos sedimentares. Esse é o segundo slide, né, que a gente tem para apresentar para vocês aí. Depósitos sedimentares. Muitos e muitos e muitos fósseis, eles foram encontrados então de uma forma então tampada por lama. Basicamente, os depósitos sedimentares eles acontecem, e a fossilização dos bichos ela acontece da seguinte forma: o animal morre num lugar que é lamacento e uma camada de lama fossiliza ele, cobre ele, tá bom? E dessa forma todo o corpo ali ele se mantém, principalmente os ossos, né? Ele se fossiliza, tá bom? Fósseis poliestratificados, 2 ou mais camadas. Isso aqui é interessante, né? Vamos ver aqui. Lá na página 91 diz o seguinte, ó: os fósseis estão poliestratificados. Esses fósseis apresentam organismos que foram fossilizados ao longo de 2 ou mais camadas. Bom, então uma camada, uma segunda camada, né? E outras camadas. É mais comum serem encontradas árvores nessa condição, principalmente nos Estados Unidos, leste do Canadá, Inglaterra, França, Alemanha e Austrália. Se a interpretação convencional da coluna geológica estivesse correta, teríamos que admitir que parte debaixo da árvore acabou sendo sepultada por sedimentos em algum tempo passado, e a parte superior somente foi coberta após milhões de anos, né? Então, seria algo bem incomum, né? E interessante a gente ver, voltando ali na parte, né, das catástrofes, né? Ele coloca um relatinho pequenininho lá na página 86, que diz o seguinte, ó: como se pode ver, em questão de horas e até minutos, muita coisa pode ser transformada por catástrofes naturais locais. Imagine
do que seria capaz um cataclismo mundial como o dilúvio de Gênesis? Em nenhum local da vasta superfície da Terra encontramos hoje processos de sedimentação ou fossilização que resultaram em um futuro distante de novas bacias sedimentares com novas camadas de rocha, contendo um novo registro fóssil, afirma então o geológico, Naor Neves de Souza Júnior. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui para vocês, Aqui a gente vê os animais marinhos no Monte Everest. Isso aqui é interessante também, que diz o seguinte, lá na página 92. Sobre a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, que tem quase 9.000 metros de altura, segundo a medição mais recente feita pela revista Natural Geographic, encontra-se então rocha sedimentar no período Ordoviciano. Aqui podem ser encontrados trilobitas e em outras camadas do Devoniano, amonitas. Ambos são animais marinhos. E aí vem a pergunta, como conseguiram chegar a essa altura vertiginosa? Como que esses animais conseguiram, mesmo sendo marinhos, estar lá em cima do Monte Everest? Muito difícil, não? Que mais? A gente vê também, voltando agora assim, cordão de ouro e tigela de metal dentro de rochas. Aqui a gente vê um detalhe muito legal. Ali na página 93 diz o quê? Artefatos humanos, além dos fósseis, têm sido descobertos artefatos em rochas sedimentadas ao redor do mundo. Em 22 de junho de 1844, o jornal Times de Londres publicou uma notícia curiosa. Poucos dias atrás, enquanto alguns operários trabalharam para extrair uma rocha próxima a Tilde, a cerca de 400 metros abaixo do moinho de Rutherford, descobriram um cordão de ouro incrustado na pedra a uma profundidade de 2.400 metros. Posteriormente, em 1985, um pesquisador do Instituto Britânico de Pesquisas Geológicas garantiu que a pedra é da era do Carbonífero Primitivo, que se acredita ter entre 320 a 360 milhões de anos, segundo a cronologia evolucionista. Então a pergunta que a gente faz, e o que esse cordão fazia lá? A revista Scientific American, de 5 de junho de 1852, noticiou o achado de uma tigela de metal com belos detalhes em prata, incrustada numa rocha em Meeting House Mill, em Dorchester. O que a tigela de metal estaria fazendo dentro da pedra? Também é uma pergunta, interessante. Segundo o levantamento geológico recente, a massa da pedra, hoje chamada de conglomerado de Hawkesbury, tem a idade pré-cambriana. Basta dizer que, nessa época, segundo os evolucionistas, a vida apenas começava a se transformar aqui na Terra. Tanto a tigela de Dorchester quanto o colar de ouro indicam que a cronologia evolucionista atual tem falhas e que deve ter havido alguma catástrofe aquática para prender esses artefatos na lama, que posteriormente se tornou uma rocha. Que mais? E aí a gente vê também alguns relatos de outros povos, sobre uma grande catástrofe através de um dilúvio. Aqui a gente tem os exemplos de Gilgamesh, Deucalião, Pira, Manu, Farhi, Nuru, Texbi, Manabozo. O que todas essas histórias têm em comum? 3 pontos. A água destruiu toda a raça humana e formas de vida. Segunda, uma arca ou barco promoveu o escape. E terceiro, uma família foi preservada por perpetuar a raça humana. Nenhum deles, conheceu a história do outro. Nenhum chegou e falou, eu vou contar a história dele. Não. Todas as histórias relatam de uma família, claro, nomes diferentes, teorias diferentes, como a gente confia, são lendas diferentes, Claro, uma delas é real, Como criacionistas e como pessoas que acreditam em Deus, nós acreditamos que a real, é a de Noé. Muito bem? Bem, desbravadores, desbravadoras,
terminamos então o capítulo 4. Fique com Deus e até o capítulo 5 e até a próxima. Valeu!